paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia para você que me segue aqui no canal Deise Pregadora da Palavra. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Eu espero que sim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal, que tem como objetivo maior falar do amor de Jesus Cristo, anunciar a sua volta até que Ele venha. Venha junto comigo cumprir essa missão que é o ID do Senhor, que é universal. Compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, se inscrevendo, não se esquecendo de ativar aí as notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, assim você possa ser avisado no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que as poderosas mãos do Senhor repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e tudo que você colocar na sua mão. Que o Senhor abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por poder, por mais um dia dessa semana, compartilhar com os irmãos essa palavra. Tem alguns dias que eu não postava vídeo devido à correria do dia a dia. Muitos afazeres, novas atividades, e o Senhor tem abençoado, mas jamais me esquecendo do propósito que o Senhor colocou sobre a minha vida, que é o ID do Senhor. Então não há nada e nenhuma atividade, nenhum afazer que possa, aliás, me impedir de continuar fazendo aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. Então, mesmo cansado, mesmo, no decorrer do dia a dia, é muito importante que você continue fazendo sempre a vontade do Senhor, meditando na sua palavra, orando, se consagrando, porque afinal, quem dá sustentação para que você possa prosseguir meio a essa correria toda é só o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por meio da sua misericórdia tem guardado a sua vida. Então, que sejamos sempre gratos ao Senhor, independente se o nosso dia foi corrido, se foi cansativo. Não se esqueça, irmãos, não se esqueça de dedicar, nem que seja no finalzinho do seu dia, mas não se esqueça de dedicar-se ao Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te livra, e como gratidão, você vai continuar fazendo a sua parte. Então, para você que chegou até aqui, seja bem-vindo no nome do Senhor. Continue. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva. Me ajude a prosseguir, em nome do Senhor, a fazer o vídeo do Senhor através deste veículo de mídia, que é o canal que o Senhor me preparou. Amém? Eu gostaria de dizer para você que, como uma palavra assim, de encorajamento, uma palavra de ânimo, para quem? Destinado para quem está cansado. Para quem está cansado emocionalmente, tá talvez enfrentando esgotamento, esgotamento emocional. Para quem tá esgotado, para quem já está, afadigado, para quem talvez esteja passando por algum complexo, para alguém que está enfrentando lutas, que às vezes olha para a direita e para a esquerda e não acha saída, e talvez por causa disso muitos tenham desistido. Eu quero dizer para você que mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo saturado, o Senhor vai renovar as suas forças, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? A Bíblia vai dizer no Salmo de número 23 que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então eu quero dizer para você que mesmo cansado, mesmo se, o circo estiver pegando fogo, não se esqueça. O Senhor vai renovar as suas forças no nome de Jesus. E você vai continuar, porque afinal só recebe, irmãos, a coroa da vida quem for fiel até o fim. E isso nós não podemos negligenciar, tá bom? Mediante a tudo isso, essa correria, esse cansaço que bate, que é inerente ao ser humano e é quase impossível nós não nos sentirmos cansados, eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, o verso de número 7, que diz assim: E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa passagem bíblica que vai relatar a história da Ana, nossa irmã Ana, mãe do profeta Samuel, sacerdote também juiz. Esse texto vai dizer que havia ali uma rival. Seu marido, por nome de Eucana, tinha ali 2 esposas, uma era Ana, a outra era Penina. Penina dava filhos, mas Ana não dava. E devido a essa circunstância, que foi o próprio Senhor que permitiu com que Ana então não tivesse filhos, você vai ver que esse era o motivo do sofrimento de Ana.
O fato de não ter filho, de não gerar, de acordo com a cultura, já era assim, né, uma cultura e um motivo já meio assim de escarnecedor, né? Um motivo de zombaria. Uma mulher que não gerasse filhos, que não pudesse lhe dar um herdeiro ao seu marido, era considerada como uma mulher, além de ser infértil, talvez até mesmo amaldiçoada de acordo com a cultura. Então você vai ver que essa mulher, ela é uma mulher que ela é infeliz, ela tem até o amor do marido, mas ela é infeliz porque ela sofre de um sofrimento, além de ser algo pessoal, algo que ocorreu no seu físico, também tocava na parte espiritual e emocional. Era uma mulher que estava triste, que vivia cabisbaixa, eu tenho certeza disso, embora o texto não é explícito nessa explicação, mas eu não posso aqui deixar de lado o sofrimento que essa mulher sofria. Afinal, ela, além de não ter filho, não poder ali conceder uma alegria maior para o esposo, ela ainda sofria dentro da própria casa. Então eu gostaria de dizer para você que lutas vai vir de lugares onde você menos espera. E acredite, os que estão mais próximos de você é os que vão te frustrar. Por quê? Porque você não pode ser frustrado porque você não espera nada. Agora, daquele que você espera algo e ainda ser frustrado por ele, eu tenho certeza que isso causa uma certa tristeza e muito grande. Você vai ver que é isso que essa mulher aqui, Ana, está passando. Ela está dentro da casa dela, sofrendo uma perseguição, além de ser externa, porque está do lado de fora, há uma perseguição interna, a alma dela está aflita, ela está cansada. E o que me chama a atenção é que mesmo em meio a essa dor, esse esgotamento emocional, esse cansaço, também batia um cansaço físico, porque ela tinha que caminhar quilômetros junto do marido e junto da Penina, com os filhos dela, para poder sacrificar no local certo, que era onde eles deveriam sacrificar, que era no templo. Então você vai ver que há aqui um esgotamento emocional, um cansaço espiritual, um cansaço físico. Só que todas as vezes que, mesmo que ela sofria esse tipo de coisa dentro da sua própria casa, isso não a impedia de buscar ao Senhor. Você vai ver que mesmo que ela tivesse esse esgotamento, mesmo cansada, mesmo sofrendo, isso jamais foi motivo de impedir que ela chegasse à casa do Senhor. E você vai ver que o texto vai dizer que assim fazia ele, de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava. Então você imagina que todas as vezes que ela ia para o culto, antes do culto, ou no caminho até chegar no culto, era uma guerra. Porque era mulher provocando, era criança chorando. Talvez eu fico aqui tentando imaginar se de repente Ana estivesse ali do lado, de repente um filho de Penina, que é uma conjectura, mas não fere a ideia do texto. A gente pode usar isso aqui para melhor compreensão dos irmãos. Então eu tenho certeza que de repente se um menino chorava do lado de Ana e ela pedisse, Penina tá ali e falasse: você pode pegar isso aqui para mim, para me dar pro meu filho? Então você vai ver, irmãos, que quando o texto fala que ela era ali, uma perseguidora, ela era uma adversária, então você já entende que ela já não era uma flor que se cheira. Era alguém que estava disposta ao tempo todo a irritar Ana, dentro daquilo que o Senhor permitiu na vida dela, que foi ali o cessar da madre. Então você vai ver que é uma mulher que ela está sofrendo, ela está triste, está vivendo um pé de guerra dentro de casa. Mas isso não a impediu de buscar ao Senhor. Eu te pergunto, qual é a minha e a tua desculpa de buscar a Deus? Uma mulher que está sofrendo e mesmo assim ela não deixou de buscar ao Senhor. Irmã, eu tô cansada, mas chegou, dá glória a Deus e aleluia porque chegou. Irmã, eu passei um processo terrível, irmã não sabe o que eu estou passando. Tudo bem, querido, eu também passo por um processo difícil, mas eu quero deixar claro aqui para os irmãos que mesmo assim o cansaço não pode te parar. O esgotamento emocional não pode parar você. As lutas internas, guerras da mente, jamais vão poder impedir de você de chegar aonde Deus está, de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, como diz Isaías 55, versículo de número 6. Isso não pode impedir. Olha a situação dessa mulher aqui. Ela está brigando, não por ela, claro, não porque ela queria, mas há uma guerra, há uma luta, há alguém que está o tempo todo disputando com ela a atenção do marido, brigando, mas assim, de ano em ano, ela ainda ia para a casa do Senhor, ela ainda oferecia sacrifícios, ela ainda fazia o que tinha que fazer. Só há uma grande ressalva que eu gostaria de dizer para os irmãos. E nisso eu quero abrir um grande parênteses. Por mais que mesmo que a Ana estivesse cansada e ela chegasse à casa do Senhor, você vai reparar que ela chegando lá, havia uma parte muito importante
que era como se fosse uma honra para aqueles que ofereciam sacrifício pacífico, que era pegar partes daquela oferta que era destinada ao sacerdote. Se eu não me engano, o peito e o ombro era destinado ao sacerdote, e as outras partes do corpo ali do animal, que era feito ali o sacrifício, o próprio sacerdote entregava para aquele que era o ofertante. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando Eucana subia para sacrificar, que ele tirava porções para dar para Penina e os filhos, e a porção dobrada, que era para Ana, por mais que ela estivesse no templo, por mais que ela tivesse cansada e conseguisse chegar lá, e só por ter chegado lá, glória, já é maravilha. Só que ela deixava de fazer uma parte muito importante, que era o quê? Desfrutar do melhor, desfrutar do dobro, que era poder se alimentar. E é claro que se eu trouxer isso para uma parte espiritual, eu quero dizer para você que por mais que você esteja cansado e chegou no culto, não entrega um culto de qualquer maneira não. Não saia de lá sem se alimentar da porção dobrada que é a palavra de Deus. Mesmo que você esteja cansado do dia a dia, ontem mesmo, aliás, esses dias eu tive a oportunidade de fazer ali a escola bíblica dominical, lá no nosso ministério, a Boas Novas de Alegria, e eu peguei e deixei claro uma coisa. Falei, irmãos, eu sei que dar aula no domingo pela manhã é muito fácil, porque de repente você acabou, né, de acordar, tá mais assim avivado, né, tá mais ali prestando atenção no que está acontecendo. E você ter que reprisar a aula, ou numa exceção falar numa terça-feira à noite, para quem trabalhou o dia inteiro, não é fácil. Então eu tenho certeza que assim como eu, que sou ser humano falha, compreendo, eu tenho certeza que Deus compreende o nosso cansaço. Sabe quando estamos esgotados, sabe quando nós estamos, já assim, saturados de muitas coisas, mas mesmo assim, você chegou no local, porque você demonstrou que você é grato, mas mesmo estando lá dentro, não se limite a apenas isso. Coma da porção dobrada, que é a palavra de Deus. Então você vai ver que Ana, ela, por mais que ela chegou, e aqui eu posso até dar um grande elogio a ela, ela foi muito, sabe assim, ela foi uma pessoa que, poxa, ela venceu, ela chegou, mas se só chegar e não poder desfrutar da porção dobrada, que era motivo de honra, que era comer, você vai ver que a pessoa não vai sair satisfeita. Então, primeiro, eu quero te encorajar, mesmo cansado, vá. Você já ganhou por ter chegado lá, o Senhor tem visto isso. Mas chegando lá, além de só chegar, participe do melhor da festa. Participe do melhor que o templo pode te oferecer, que é a porção dobrada, que é o comer. E nós estamos falando aqui agora sobre a porção dobrada, que é a palavra de Deus. Então eu quero te encorajar a não se importar se você está cansado ou não, no sentido de deixar as coisas do Senhor de lado. Ai, irmã, mas eu estou cansado, o Senhor entende? Claro que Ele te entende. Eu estou falando de Deus, se eu sou ser humano falho, eu entendo, que dirá o Senhor, e claro que Ele te entende. Mas se você puder fazer ainda mais, fazer um pouco melhor, faça, porque eu tenho certeza que Ele merece. Chegue. Ainda bem que você chegou, mas chegando, coma do melhor da festa. Seja renovada, seja em nome do Senhor restaurada, tenha suas forças, em nome do Senhor Jesus Cristo dobradas sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que o poder do Senhor ele se aperfeiçoa justamente nessa nossa fraqueza. Então, qualquer que seja a área que esteja passando por um momento de fraqueza, seja renovado através da palavra do Senhor. Então, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja passando por luto, olha a Ana, a outra estava irritando ela. Irmão, você tem noção do que está lendo aqui, que eu acabei de falar, ou quando você lê essa mensagem? Ele está falando que assim a outra irritava pelo que ela chorava e não comia. Então ela até chegava no templo, mas por causa da irritação, dos problemas, das dificuldades, do pensamento acelerado, talvez por causa da luta do dia a dia, problemas com familiares, ela chegou, mas porque ela chegou, ela só chorava e não comia. Então o Senhor está te convidando a, mesmo que esteja o ciclo pegando fogo, ainda que tudo esteja difícil, ainda que esteja num pé de guerra, alguém está te perseguindo, está passando por um processo terrível, não deixe de ir à casa do Senhor. Chegando lá, chora mesmo, chora, derrama tudo aos pés do Senhor, deixa no altar que o Senhor é poderoso e não sai devendo nada para ninguém. Ele vai resolver, conforme a sua vontade. Eu creio que Ele vai resolver, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Deixa no altar do Senhor. Mas não se esqueça. Coma da parte mais importante da entrega do sacrifício. Não se esqueça. Era honra quem oferecia sacrifício pacífico ter a partes daquele sacrifício para si,
para poder desfrutar em comunhão com a sua família. Esteja em comunhão com a sua família. Participe do melhor. E o melhor sempre será a palavra do Senhor. Tem uma frase que eu gosto de falar bastante quando o Senhor me permite ir para alguns lugares, meio que contrapondo algo que eu já ouvi, que na minha opinião eu acho absurdo. Você está num culto e de repente, porque o culto tá uma benção, você dizer assim antes da mensagem: se o culto acabasse agora, eu já me dava por satisfeito e ia embora para casa. E eu te pergunto, como que você pode se sentir satisfeito? Como que nós podemos nos sentir satisfeitos voltando para casa sem o melhor da festa, que é justamente a palavra do Senhor? Todo o culto, a preparação, os louvores, claro que a gente sente a presença de Deus, mas eu te garanto que o melhor da festa ainda é o bolo. O melhor da festa ainda é a palavra de Deus. Então não permita que as coisas da vida, do dia a dia, da correria, do cansaço, sabe, do trabalho, quer seja do cansaço, sabe, de problemas pessoais, que nada disso te impeça de você ter o seu tempo de qualidade com o Senhor. Nem que seja 5 minutos, mas que seja de qualidade, porque você está oferecendo isso a Deus. Não se esqueça, mesmo cansado, vá e chegando lá, coma do melhor, que é a palavra de Deus. Amém? Seja renovado para a glória do nome do Senhor. Mais uma vez eu quero pedir para os irmãos, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar, envia para o maior número de pessoas possível, para que assim o nome do Senhor continue sendo, glorificado, assim o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que mais e mais pessoas precisam ouvir. Irmãos, eu estava prestando atenção nisso. Você já parou para pensar quando tem, conteúdos assim variados, como que o alcance é grande, como a quantidade de pessoas, é exorbitante, que às vezes é conteúdo que, às vezes nem acrescenta nada. É a palavra do Senhor. As pessoas precisam ouvir sobre isso. Me ajude a divulgar esse evangelho. Me ajude a compartilhando esse vídeo, aliás, divulgando, falando, deixando o seu like. E não se esqueça, deixa também o seu nome. Só você escrever lá: olha, eu queria pedir oração, tal, deixa o nome ou a causa que seja, e nós vamos apresentar ao Senhor. Eu vou apresentar ao Senhor nas minhas orações, no meu cotidiano. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer conforme a vontade dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não permita, meus irmãos, que nenhum trabalho, nenhum afazer, nenhuma atividade extra ou qualquer outra coisa te impeça de você ter o seu momento com o Senhor Jesus Cristo. Não se limite apenas a coisas pequenas. Vá mais profundo. O Senhor quer intimidade com o povo dele. Amém? Que o Senhor continue te abençoando. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus toda a sua casa. Fica com Deus e até uma próxima. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.